Olá, Olá, Ana. Tudo tudo bem? Boa bem? noite. Obrigado. Estava aqui Obrigada a você pelo batalhando aqui alguns. convite. Que isso, um prazer. A gente aqui tem que te agradecer. Deixa eu acertar aqui o celular. Estava brigando aqui com os 4G, e Wi-Fi e tudo mais. Que Já bom, que estamos bom, aí. que bom que deu certo. Exatamente, exatamente. Estou aliviado que funcionou as tecnologias. Bom, É, vamos agora a lá. gente, cada vez mais, né? Exatamente. A gente cada vez mais aprendiz digital, né? Tão importante Sim. para todos nós. Vamos lá. Vamos começar? Vamos, bora lá, Vamos bora lá. lá. Temos 17 participantes aí. À medida que o pessoal for entrando, a gente vai envolvendo todo mundo. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado, doutora Ana, pela generosidade de dedicar seu tempo à live Imagina, conosco. obrigada a você, é um prazer. O tema, nossa, super importante, que é a gravidez tardia. Sim. Antes de começar, eu acho que cabe, vale muito a pena apresentar a doutora Ana. Ana, eu amei a maneira como você se descreveu profissionalmente no próprio site É de mesmo? vocês. É Que uma bom. apaixonada pela gestação e É. pelo nascimento. Mas eu Né? sou mesmo. E olha, de verdade, eu acho que para você fazer obstetrícia, você tem que ser um apaixonado, né? Porque eu costumo falar que a obstetrícia, ela não é, e a reprodução assistida, ela não é uma área, uma profissão, ela é um estilo de vida, né? Uhum. A gente é um estilo de vida. Tem tanta gente que fica perguntando, mas Ana, como é que você consegue, né? Assim, madrugadas, feriados e tudo mais. Na verdade, está incorporado à minha vida. E quando a gente gosta realmente daquilo que a gente faz, a gente acaba não se importando. E realmente faz parte do meu estilo de vida. Então, eu sou apaixonada, sou uma É, felizada, sou apaixonada. é uma coisa, vamos dizer assim, vocacional, né? Exatamente, É uma exatamente. Você sabe que vocação. assim, nunca me passou pela cabeça fazer outra coisa senão ginecologia obstetrícia. É engraçado, por isso que eu falo que eu acho que eu sou uma felizarda realmente, porque tem tanta gente, e não que seja errado ou que as pessoas sejam menores por conta disso, mas assim, eu sempre quis fazer medicina para fazer ginecologia obstetrícia. E Uhum. não tenho ninguém na minha família, viu? Sou a primeira médica da família. Então, não sei de onde Legal. veio isso, mas ela veio. Bom, a doutora Ana é formada em medicina pela Unifesp, né, e com especialização em gineco e obstetrícia pela Faculdade de Medicina da USP, né, e tornou-se, enfim, mestre, especialista em reprodução humana, e estou colando aqui algumas coisas, né, laparoscopia, estereoscopia, né, Sim. é uma especialista em reprodução humana e pegando já esse gancho, né, nós da Uhum. Cor de Vida, você vê como as coisas são alinhadas, né? A idade média, eu comentava com a doutora Ana, de uma mãe da Cor de Vida é 36 anos, 36, Uhum. 37 anos. Uhum. E tem muito a ver com a maternidade contemporânea, a maternidade moderna, da mãe que aos 20, 25, 28 está cuidando da carreira dela, está terminando de se formar, está decolando profissionalmente e vai conseguir ter tempo de pensar na maternidade lá para frente. Isso Uhum. traz uma série de implicações. E não tem Exatamente. ninguém melhor que a doutora Ana para falar sobre isso. Então vamos logo engrenar, em definir para o pessoal o que é gravidez tardia. Bom, obrigada aí pelos créditos e assim, realmente, assim, a idade materna da gravidez, ela vem aumentando cada vez mais, não só no Brasil, isso não é também uma coisa exclusiva da Cor de Vida, mas assim, em mulher, geralmente, a mulher que ela está inserida no mercado de trabalho, que ela está buscando novos aprendizados, justamente investindo na carreira, ela acaba postergando com frequência a maternidade. E a implicação principal disso é a dificuldade de engravidar.
é a infertilidade, né? Porque, infelizmente, nós mulheres nascemos com a quantidade de óvulos que a gente vai gastar durante a vida. Não existe uma produção contínua de óvulos, diferentemente dos homens, que têm uma produção contínua de espermatozoides. E além desse prejuízo quantitativo, a gente também tem um prejuízo de qualidade. Ou seja, ao longo da nossa vida, a qualidade, a eficiência dos nossos óvulos, ela vai diminuindo. Isso por conta da ação do tempo e as divisões celulares vão ficando cada vez mais difíceis. E isso implica em dificuldade para engravidar, abortamentos de repetição, né, eventualmente alterações cromossômicas e um impacto muito grande na vida da mulher, né? Então, assim, quando ela vai pensar em engravidar, às vezes ela acaba sendo tarde demais e eventualmente ela pode ter alguma dificuldade para poder engravidar. E aí que vem realmente a reprodução assistida, né? E é importante a gente falar e deixar bem claro que assim, a gravidez tardia que a gente está considerando hoje após os 35 anos de idade, tem muita gente que fala assim, então assim, depois dos 35, se eu quiser engravidar, eu vou fazer um tratamento para engravidar, vou fazer aí um bebê de proveta e tá tudo certo. Eu vou conseguir engravidar. E não é bem assim, né? Assim, o tratamento de reprodução assistida, atualmente, ele é uma ferramenta muito boa que a gente tem, a gente consegue fazer com que muitas mulheres concretizem o sonho da maternidade, mas não é um tratamento de fim, é um tratamento de meio. O que significa isso? Nem sempre uma paciente que é submetida a um tratamento de fertilização in vitro, ela vai conseguir engravidar, né? A gente tem uma limitação do método, a gente tem muitas lacunas da medicina reprodutiva que a gente ainda não conseguiu aí preencher. Então, tem muita coisa que a gente não sabe. Então, postergar a maternidade, fazer um planejamento para depois, sim, é possível, mas a gente sempre precisa saber dos riscos que são implicados nessa decisão. Então, se tem dois fatores juntos, um quantitativo de número de óvulos que vai caindo com a idade fértil da mulher e a qualidade, esses dois fatores sobrepostos, a pergunta que eu acho que valeria a pena eu te fazer seria o seguinte: é linear a queda de capacidade reprodutiva ou é cada vez menor de forma quase que exponencial? Ela é quase que exponencial, né? Então, assim, o que acontece é que à medida que quando a gente nasce, a gente já vai perdendo a quantidade e dos óvulos. A qualidade, ela é comprometida principalmente após os 30 anos, com uma queda acentuada em média, né? Eu sempre falo em média, né, gente? Não é porque você fez 35 que com 36 você não vai conseguir engravidar. Não é assim. A média é de 35 anos, com uma queda muito acentuada a partir dos 38 e 40 anos de idade. Atualmente, existe um recurso que a gente tem, que é a criopreservação dos óvulos, ou seja, que é o congelamento dos óvulos, que propicia muito o armazenamento desses óvulos e que essas mulheres que por algum motivo tiveram que postergar a maternidade consigam engravidar posteriormente. Por quê? Porque quando a gente congela os óvulos, a gente congela a idade dos óvulos também. Ou seja, uma mulher que congelou os óvulos aos 33 anos de idade, e se ela for engravidar aos 43, a chance dela de engravidar por método de fertilização in vitro, porque quando a gente congela os óvulos, obrigatoriamente a gente tem que fertilizá-los no laboratório através do processo de fertilização in vitro, a chance dela não é de 43, a chance dela é de 33. Então, o congelamento de óvulos, ele acaba sendo uma boa ferramenta e uma boa alternativa para aquelas mulheres que, por algum motivo, tiveram que postergar a maternidade. E tem aquela questão, né? Quando a mulherada começar a se preocupar que ela talvez deva armazenar os óvulos, que isso não ocorra quando ela já estiver com uma capacidade reduzida de criopreservação, Então, né? a gente adoraria que fosse dessa maneira, mas assim, a média das mulheres que vêm procurar o congelamento de óvulos não é na idade que a gente adoraria que fosse, que é 25, menos de né? 30. Exatamente, não é.
É uma idade muito menor, é maior. Na verdade, as mulheres elas têm de 36 a 38 anos, né? Não que não seja efetivo, a gente fala assim que sempre 36 é melhor do que 37, 38 e assim por diante, mas se a gente pudesse escolher, a gente escolheria que fosse uma idade assim, claro, abaixo dos 30, ou Claro. quiçá abaixo dos 35, né? Mas, Agora, assim, muitas vezes essas mulheres nem estão pensando nisso nessa é, época e não são orientadas a fazer isso, né, Roberto? é, Esse que é o problema, né? eu tenho duas filhas de 29 anos de idade e te digo com certeza que a última coisa que elas estão se preocupando é com queda de fertilidade. Estão preocupadas com a carreira delas, com coisas contemporâneas que uma pessoa normal dessa idade estaria se preocupando, né? Exatamente, É. exatamente. Mas então, olha, eu escrevi um livro que chama Maternidade no Congelador. Eu vou te mandar 2 exemplares e para quem tiver, gente, Ah, manda interesse sim. nesse assunto, eu posso mandar um e-book, pode mandar um direct direto para ir para a Cor de Vida com e-mail Uhum. e a gente manda um e-book para poder se informar, porque informação que é o cerne da questão, né? É Acho que a claro. pessoa precisa saber se informar. É, é. E uma pergunta que eu acho que você deve receber muito, né? Poxa, doutora, a senhora é especialista em reprodução humana? Por que a senhora não garante que eu conseguirei engravidar num processo de fertilização assistida? Eu tenho 40 anos, eu tenho 45 anos, meu marido é fértil, a gente só decidiu, tomamos a decisão agora, a senhora é um especialista, uma craque. Por que a senhora não garante? Ai, porque assim, infelizmente, a gente não consegue garantir nada, porque existem limitações próprias do método e própria dos gametas. Por exemplo, alguém que tem 40 anos, não que ela não possa engravidar com fertilização in vitro, mas a chance de uma mulher aos 40 anos engravidar com fertilização in vitro é ao redor de 15 a 20%. Tá. Alguém que tenha 35 anos, a chance é em torno de 40 a 60%. Então, veja, mesmo você usando uma técnica de alta complexidade, a qualidade dos gametas, ela é fundamental para o processo acontecer. E a gente não consegue produzir óvulos, né? A gente não consegue produzir espermatozoides. Muitas vezes, a qualidade dos óvulos, dependendo da idade da mulher, não é suficiente para que se gere um bom embrião. E a Uhum. alternativa para isso é a ovodoação, que é a ovodoação compartilhada, é um método de reprodução assistida que a gente utiliza muito, mas ele é pouco falado, porque normalmente as pessoas não contam que fizeram ovodoação, e de verdade eu acho que não precisa contar, porque é uma coisa muito de fora, muito íntimo do casal, mas acaba dando muito certo, porque o que a gente faz? A gente utiliza óvulos de mulheres mais jovens, com 30, abaixo de 30 anos, com o espermatozoide do marido, forma-se o embrião e a gente coloca esse embrião dentro do útero da mulher que vai ser a receptora. E por que dá Uhum. muito certo? Porque óvulos jovens têm uma qualidade muito boa. E a gente sabe que isso é realmente determinante aí no sucesso do tratamento de fertilização in vitro. Ou, em outras palavras, uma mulher de 40 anos, de 45 anos, mesmo ela induzindo ovulação, uma parcela importante desses óvulos capturados pelo especialista em fertilização pode ter problema de reprodução, né? Exatamente. Então, um óvulo, que é uma outra questão que eu acho que é muito importante a gente pontuar. Um óvulo não é igual a um bebê. Um óvulo nem sempre é igual a um embrião. Então, mesmo que a gente fertilize o óvulo e forme um embrião, não necessariamente vai ser um embrião normal e não necessariamente vai dar origem a um feto, uma criança. Então, ter óvulos não é suficiente. A gente precisa ter óvulos bons. E assim, hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma biópsia do embrião, e essa biópsia do embrião a gente consegue coletar um grupo de células, né? As células que são as stem cells, as células totipotentes, e a gente consegue avaliar os cromossomos desse embrião. Então, quando a gente tem um embrião normal, cromossomicamente normal, a chance de gravidez de uma mulher de 40 anos é praticamente igual a alguém de 35 anos. O desafio realmente é achar esse embrião normal. Esse é o desafio, entendeu? Muitas vezes a gente não consegue achar esse embrião normal. Então tá aí a explicação, doutora Ana. É craque, mas não é santa milagreira.
A Não, ainda natureza, não. a natureza tem uma força contra a qual nenhum de nós vai conseguir lutar, Não. né? E sempre É assim mesmo. terá, né? E sempre terá, sempre É. terá. E passando, começando a passar um pouquinho do mundo de quem está pensando para quem está de fato tentando. Uma gravidez com mais de 35, 40 anos, o que aumenta o fator de risco? Pode ser considerado uma E- gravidez de risco? É, então, o meu público é como o seu. A maioria das pacientes que eu atendo são pacientes com mais de 35 anos, sejam elas por tratamento de reprodução assistida ou não, mas acaba sendo o meu público. E assim, se a gente for olhar na literatura, você tem o maior risco para essas mulheres de pressão alta, o maior risco de diabetes, o maior risco de restrição de crescimento intrauterino, o maior risco de alterações placentárias. Mas lógico que isso também está ligado àquela qualidade de vida que a mulher ela está sendo submetida, né? Às vezes Uhum. eu falo, olha, é muito melhor você ter uma gravidez numa mulher que tem 36 anos, mas que faz esporte, que come bem, que cuida da saúde, do que alguém que tenha 26 e que está obesa, sedentária, né? Que tem pressão alta por conta disso. Então depende muito da condição física daquela paciente. Mas, sem dúvida, as implicações obstétricas de se engravidar mais tarde, elas são maiores do que aquelas pacientes que engravidam com menos de 35 anos. Mas para isso que serve o pré-natal, né? O Uhum. pré-natal, ele tem a função não só de tratar, mas de fazer o diagnóstico precoce e muitas vezes prevenir essas complicações. Então, essas pacientes, de uma forma geral, são consideradas de um risco maior, intermediário, que seja, e a gente acaba fazendo um rastreamento e tendo um cuidado maior para que ela, obviamente, tenha uma gestação mais tranquila possível e tenha o bebê aí nos braços sem nenhuma intercorrência. Sei. Assumindo que uma mulher chegou aos 40 anos, chegou à conclusão com o marido que tem vontade de engravidar, qual é o primeiro passo? Com quanto tempo ela deve começar a se preparar para isso? O que ela deve fazer? Olha, o que a gente tem que fazer antes de engravidar, pensar em engravidar, eu acho que a primeira coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes, a gente não é um útero, né? A gente é uma pessoa. Então, existem coisas que são ponderáveis, que a gente consegue ter controle e fazer exame, e existe um imponderável. O imponderável é você não tem uma medida, um exame que você consegue pedir e avaliar se aquele corpo ele está apto ou não para engravidar. Então, a primeira coisa é você se manter saudável. A gente sabe que a obesidade e o sobrepeso, e isso eu bato muito na tecla e falo para as pacientes, isso não é um achismo, é cientificamente comprovado. A gente sabe que a obesidade e o sobrepeso, elas podem dificultar a engravidar e podem também atrapalhar a gravidez e trazer complicações para a gravidez. Então, se você está pensando em engravidar, cuide do seu peso, se alimente corretamente, faça atividade física, porque como eu te falei, assim, a gente não é um útero, não é um ovário e é uma pessoa, e se aquele organismo ele não está bem para poder receber aquele embrião ou aquele feto, a gestação ela vai acontecer de uma maneira, ou não vai acontecer, ou vai acontecer com mais complicações. Então, qualidade de vida é super importante, prática de atividade física e a alimentação, e a gente preconiza o uso de ácido fólico, né, ou então do princípio do metilfolato, né, que são vitaminas que a gente utiliza para prevenir os defeitos do tubo neural do bebê. Então, se você está pensando em engravidar, vá ao seu ginecologista, converse com ele. Eventualmente, a gente pede uns exames de sangue para ver se todas as vacinas estão corretas, se está faltando alguma vacina, se a rubéola está ok, se o sarampo está ok. Porque agora a gente está na pandemia de coronavírus, mas a gente não pode esquecer que recentemente a gente teve uma epidemia de sarampo, né? E tem muita gente que acabou não se vacinando. Então, olha, gente, a importância da vacina, né? Sarampo na gravidez pode trazer mais complicações, rubéola pode trazer alterações fetais, então é importante fazer os exames de sangue, ver se não está faltando nenhuma vacina, ver se está tudo bem e ficar pronta para engravidar da melhor maneira possível. Uhum. Assim, a gente vive um mundo muito, particularmente por causa da pandemia, muito estressado, né? É, E só reiterar o que a doutora Ana falou, que não é uma questão de julgar ninguém a respeito de obesidade, os exageros que fazem tão claro, mal sempre, né?
Claro, E a obesidade, medicamente, né, é comprovado como uma coisa que pode atrapalhar, né? E os claro. exageros, tenho certeza que a doutora Ana não está insinuando ou sugerindo que ninguém faça um triatlon, né, quando Claro antes que de engravidar, não, nada disso. claro que Mas que não. não seja sedentário, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que e se sabe, eu acho que é interessante assim as pessoas que estão buscando a gravidez e as gravidinhas saberem que quando a gente fala de alimentação e atividade física durante a gravidez, a gente não está falando só para aquele corpo materno. O nosso metabolismo, e hoje isso já é cientificamente comprovado, ele é pré-determinado na barriga da nossa mãe. Então, se a gente vai ter diabetes, se a gente vai ter, tem uma chance, né, maior de ter diabetes, uma predisposição para ter hipertensão, uma predisposição para ter colesterol alto, isso já começa a ser determinado lá na barriga da sua mãe. Se você, então veja a responsabilidade que a gente tem. Então a responsabilidade em relação à alimentação gestacional durante a gravidez e pré-gestacional, ela não é só com o seu corpo, mas é com aquele bebê que está sendo formado também. Então é importante a gente falar isso justamente para a pessoa. Lógico que cada um faz as suas escolhas, né? Eu acho que como médico, né, como profissional de saúde, a gente tem que orientar o que é melhor do ponto de vista de saúde, o que a ciência nos fala, né? E a ciência nos fala que uma alimentação adequada, uma qualidade de vida adequada, é tão importante para engravidar, como se para manter a gravidez e para aquele indivíduo que está sendo formado. Ou seja, é um fator que aumenta o risco da gravidez, o que eu estava chamando aí de exageros, né? A grávida Exatamente. obesa, acima do peso, ou magra demais, que não se alimenta direito, sedentária, Exatamente. né? Os extremos são sempre ruins, né? A coluna do meio para tudo. Eu acho que ela é sempre bem-vinda, né? Uhum, uhum. E o que fazer uma vez, ok, decidi, escolhi a doutora Ana e temos dificuldade em engravidar. Como é que funciona o processo de fertilização assistida? Começa por onde? Então, o começo é o seguinte: o processo de fertilização assistida, ele tem basicamente duas fases. Ele tem uma fase que a gente estimula a ovulação e pega os óvulos, e a segunda fase, que é a fase onde a gente transfere os embriões, né? E como que é esse estímulo da ovulação? Então, quando a gente não toma nenhum remédio, o óvulo, imagina que o nosso ovário ele seja uma caixinha que tem vários saquinhos de óvulos. A gente vai lá e pega um saquinho de óvulo por mês, que vamos supor que tenha 10 óvulos. Desses 10 óvulos, quando a gente não toma nenhum remédio, um óvulo só que vai crescer. Os outros vão sofrer um processo chamado apoptose, que é de morte celular programada. Então, gente, a gente joga um monte de óvulo fora todo mês. Quando a gente faz a indução da ovulação, a gente usa medicamentos para que aqueles óvulos que a gente iria jogar fora, eles cresçam também. Então, o que que a gente faz? Quando a mulher menstrua, ela vem na clínica e a gente começa a dar estimulantes para que aqueles óvulos que aquela mulher ia jogar fora, eles cresçam também. Esses estimulantes são os hormônios. Esses hormônios eles são aplicados por um período aproximado de 10 a 12 dias a partir do início da Uhum. menstruação, e nesse período a gente vai fazer o controle ultrassonográfico do crescimento dos folículos, que são as bolsinhas que contêm os óvulos, porque os óvulos a gente não enxerga. Os óvulos eles são microscópicos. O que a gente consegue enxergar é o cistinho onde eles estão. E daí a gente vai acompanhando estes folículos até o ponto que a gente sabe que o óvulo está maduro, que é mais ou menos de 10 a 12 dias depois, e a gente vai pegar esses óvulos do ovário. Como que a gente pega? A mulher ela é sedada, a gente faz isso num ambiente cirúrgico, com o laboratório de reprodução assistida do lado. A gente vai através de um ultrassom transvaginal. Esse ultrassom a gente coloca uma agulha nesse ultrassom, aspira todos os óvulos e nesse mesmo dia é feita a fertilização in vitro, ou seja, é colocado cada espermatozoide dentro do óvulo para se formar o embrião. Esse embrião ele fica em meio de cultura. Hoje existe uma tendência, na verdade uma recomendação, de se manter em meio de cultura prolongado, ou seja, até o 5º ou 6º dia de vida embrionário. Neste momento, os embriões eles podem ser congelados ou transferidos a fresco. Atualmente, pessoalmente, eu sigo mais a linha americana, a gente transfere
quase que sempre os embriões congelados, ou seja, descongelados. Por quê? Porque quando a gente está fazendo essa estimulação ovariana, você pode ter uma ação negativa no seu útero por conta desses hormônios que você está tomando. Então, a gente transfere os embriões depois que a mulher menstrua, mais ou menos uns 10 dias depois, quando aquele endométrio está mais natural e ele está mais receptivo à implantação embrionária. Então, normalmente, o tratamento entre a gente estimular, coletar e fazer a transferência embrionária num ciclo subsequente, demora aí uns 40 dias. Uma coisa que eu já escutei outros especialistas falarem e sempre me causa um fascínio, eu fico fascinado de escutar especialistas que nem você falarem, quantos óvulos normalmente por ciclo, quantos embriões por ciclo e qual que vai, qual que não vai, qual que vinga, qual que não vinga. Como é que funciona esse processo? Essa pergunta é muito legal. Essa pergunta é muito legal porque ela é muito frequente. Na verdade, o número de óvulos que cada paciente vai ter vai depender dela, vai depender da idade dela, vai depender do estilo de vida, vai depender da carga genética. Então, depende de várias coisas. Por exemplo, se a gente for fazer um estímulo com uma mulher de menos de 30 anos, habitualmente a gente vai ter aí mais do que 15 óvulos. Se a gente fizer um estímulo com uma mulher de 35 anos, talvez ela tenha aí uns 10 óvulos. Para alguém de 40 anos, ela vai ter provavelmente uns 5 óvulos, mais ou menos, né? Porque, como eu te falei, a gente vai diminuindo a nossa quantidade de óvulos ao longo do tempo. Para a gente avaliar essa reserva ovariana, ou seja, ter um retrato de como que está a quantidade de óvulos daquela mulher naquele momento, a gente tem alguns exames que a gente pode fazer. E a gente utiliza principalmente 2. Que é o hormônio antimileriano, que é um exame de sangue que a gente faz, e a gente faz também um ultrassom quando a mulher está menstruada, porque nesse ultrassom a gente consegue contar o número de folículos de cada ovário, e a partir daí a gente consegue saber se ela tem uma boa reserva ovariana, se ela tem uma baixa reserva ovariana, se ela pode eventualmente aguardar um pouco mais ou não, dependendo da idade. Então, a gente consegue um retrato dessa reserva ovariana através desses exames, né? Então, mas depende muito de cada um. Agora, quantos óvulos a gente precisa para ter um embrião? De novo, depende. Depende da idade da mulher. Por exemplo, uma mulher que tem menos de 35 anos, em média, eu vou precisar de uns 8 óvulos para ter 1 ou 2 bons embriões. Para uma mulher com mais de 35 anos, mais próxima dos 40, eu vou precisar de uns 12 óvulos para ter 1 ou 2 bons embriões. Então, por isso que eu falei que um óvulo, ele não é igual a um embrião, que não é igual a um bebê. Então, assim, a gente precisa de alguns óvulos para poder gerar alguns embriões e por um processo de seleção natural do crescimento de meia de cultura, a gente vai conseguir um embrião numa fase mais tardia, que é chamada de blastocisto, que tem mais de 100 células, e neste estágio que ele tem um potencial de implantação melhor, porque ele passou pelos vários estágios de desenvolvimento. Entendi. Bom, ainda no exemplo hipotético, tenho 40 anos, doutora Ana conseguiu e eu engravidei. Uau! O que muda no pré-natal de uma pessoa com 40 anos de idade? Muda alguma coisa? Olha, na verdade, assim, se esse embrião ele for biopsiado, quando eu coloco, ele tem ficado preto para você, Roberto, aqui ou não? É só para mim? Não, tá perfeito. Então para mim apaga a luz, eu não sei por quê, mas tudo bem. Quando esse embrião ele é biopsiado, ou seja, a paciente passou por um processo de fertilização in vitro, e a gente sabe que esse embrião, do ponto de vista cromossômico, ele é normal, a gente faz um pré-natal, no início do pré-natal, os cálculos de riscos, os riscos eles são praticamente iguais a uma mulher com menos de 35 anos. Agora, se essa mulher ela não biopsiou esse embrião, ela engravidou espontaneamente, ela tem um maior risco dessa gestação não evoluir do que a média das mulheres com menos de 35 anos.
Por quê? Porque normalmente já a perda gestacional ela acontece, que as pessoas acabam não contando, é o que eu falo, e nem devem contar, porque a expectativa já do casal é muito grande, e se a gente envolve outras pessoas, fica mais difícil ainda. Mas de cada 5 mulheres, 5 casais, um desses casais, a gestação não vai evoluir. Isso é estatística média para mulheres assim, com menos de 35 anos de idade. Quando a mulher ela tem mais idade, a chance de alterações cromossômicas ela acaba sendo maior. Mas sempre lembrando, gente, uma mulher de 40 anos, ela tem mais chance de ter um bebê normal do que anormal, tá? É que comparativamente alguém que tem menos de 35 anos, o risco é maior. Então, o que a gente faz para essas pacientes é uma triagem no primeiro trimestre mais fina. Então, atualmente existe um exame chamado NIPT, que é o teste pré-natal não invasivo, que através de um exame de sangue, a gente consegue rastrear aquelas mulheres que têm mais chance de ter alguma alteração cromossômica. Por exemplo, o bebê, né? Por exemplo, síndrome de Down, trissomia do 13, trissomia do 18. Então, a gente acaba, nesse cálculo de risco, colocando muitas vezes esse exame a mais, justamente para ficar mais sensível e a gente ter uma ideia melhor para aquele casal se ele vai ter uma gestação de normal ou não. Porque, eventualmente, se tiver alguma alteração cromossômica, você pode ter consequências durante essa gestação por conta da alteração cromossômica, como restrição de crescimento fetal, alteração de Doppler. Então, a gente toma esse cuidado a mais. Existe um exame também, mas eu acabo fazendo para todas as pacientes, mas assim, ela tem as mulheres que têm mais idade, a gestação tardia tem mais indicação de fazer, né, uma indicação mais precisa, que é o cálculo de risco para pré-eclâmpsia. Quando a gente faz o cálculo de risco para pré-eclâmpsia, a gente consegue triar aquelas pacientes que têm o maior risco de fazer pressão alta durante a gravidez, e quando a gente identifica esse grupo de risco, a gente consegue prevenir a pré-eclâmpsia precoce em aproximadamente 80% das vezes. Como que a gente faz isso? Para essas pacientes de risco, que são identificadas como risco, a gente pode usar o ácido acetil salicílico e a gente consegue, até a 36ª semana, e a gente consegue prevenir a pré-eclâmpsia, que é uma das complicações obstétricas mais potencialmente aí perigosas que podem acontecer no período gestacional. Então, tem um verdadeiro arsenal de medicina preventiva à nossa disposição hoje em dia, né? Tem, assim, hoje, assim, e assim, a medicina fetal, ela felizmente vem evoluindo muito, e atualmente, assim, olha, eu posso te falar, tenho pouquíssimas pacientes que têm no consultório, e eu atendo, como eu te disse, assim, a maioria das minhas pacientes tem gravidez tardia, e assim, eu acho que o cálculo de risco da pré-eclâmpsia, ao meu ver, ele vem revolucionando aí a obstetrícia, porque a pré-eclâmpsia, existem duas coisas que nos preocupam muito, que é pressão alta e hemorragia, né? E assim, a pressão alta, principalmente quando ela acontece antes de 34 semanas, por quê? Por conta da gravidade, porque isso normalmente implica num parto prematuro e das consequências da prematuridade, né? Assim, que a gente sabe das consequências que eventualmente podem acontecer, principalmente aí de imaturidade pulmonar e cerebral daquele feto. E assim, eu tenho visto cada vez menos, justamente por conta dessa ferramenta que a gente tem do cálculo de risco para essas pacientes. Entendi. Ou seja, se eu entendi bem, a gravidez tardia tem um risco aumentado de pré-eclâmpsia? Ela tem um risco aumentado de pré-eclâmpsia geral, de pressão alta e de diabetes gestacional. E de consequências disso, como restrição de crescimento uterino e alterações placentárias por conta dessas doenças. Então, assim, eu acho que a dica para o pessoal é, além do bico calado até um estágio bem avançado da gravidez, para que o casal gestante tenha uma vida tranquila, assim, sossegada, a informação é a nova joia hoje, né? É conversar, Sem falar com o dúvida. seu gineco, né? Porque tem muita coisa à disposição para a gente prevenir, né? E eu acho que, assim, essas lives que a gente faz, e que eu gosto muito de fazer e tudo, mas só não faço mais porque eu não tenho muito tempo, eu acho que
essa disseminação da informação, porque nem sempre todas as pessoas, infelizmente, né, Roberta, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à informação, e hoje, através das lives da internet, a gente consegue ter acesso a toda a população de vários estados, de todos os níveis socioculturais, e alertar realmente todas as Claro. pacientes que existem ferramentas que podem sim mudar o curso da sua gestação. Uhum, uhum. E muitas vezes, né, Ana, o não sei é a resposta mais difícil, né? E quando a pessoa não tem a coragem de falar o não sei, ou tem a vergonha de perguntar, você entra no mundo da desinformação, que é o pior que há, né? Então as pessoas têm que Claro. perguntar, têm que se informar com fontes qualificadas, né? Sim, Mas, desculpa. não, pode falar, pode falar. Não, e assim, eu acho que você falou realmente de uma fonte qualificada, e eu acho que é muito importante as pessoas realmente triarem as informações da internet. Costumo falar que ninguém coloca no Instagram, no Facebook, alguma história trágica, ninguém vai colocar. Uhum, As pessoas colocam uhum, histórias felizes, né? claro. E muitas vezes, falando agora de parto, né? Claro que assim, a grande maioria dos partos elas vão acontecer, vai dar tudo certo, gente. Não estou querendo ser pessimista, mas eu acho que a gente tem que ser realista, né? Hoje em dia, a gente vive um movimento de humanização do parto, que, na verdade, eu sou muito favorável. Eu acho que, assim, antes mesmo de se falar essa palavra humanização, que hoje em dia eu discordo um pouco do significado que ela tem tomado, né? Humanização não significa, para mim, ter um parto em casa na banheira, mas significa você ter uma equipe médica que olhe no seu olho, respeite suas vontades e faça as melhores práticas que a ciência comprovadamente mostrou. A gente tem aí os dois extremos, né? E eu falo que, assim, muitas vezes a gente tem partos idealizados e partos possíveis, né? E às vezes o único parto possível para aquela paciente naquele momento e o que vai trazer o maior benefício, muitas vezes é a cesariana. E isso não a faz mais ou menos. O importante é você realmente confiar na equipe que está te acompanhando, falar do seu desejo de parto, se você quer realmente um parto vaginal, checar realmente se aquela equipe ela abraça aí o seu sonho e se é uma equipe séria, mas eventualmente esse parto não é um parto vaginal. Às vezes realmente, e às vezes que eu falo, é em 20 a 30%. A gente acaba tendo que indicar um parto cesariana. Uhum. E isso não é o fim do mundo, né? Eu acho que eu queria deixar esse recado, porque eu vejo cada vez, assim, às vezes as pessoas elas ficam vendo muitas coisas na internet e, assim, a realidade às vezes não é aquilo que é mostrado, porque a gente só vê o lado bom, né? Ninguém fala do lado que pode acontecer a complicação. E, na verdade, a ciência obstetrícia, ela tá aí justamente para poder ajudar esses casais e essas intercorrências a terem um desfecho bom, um desfecho perfeito, que é mãe e bebê bem em casa. Uhum. E esse mundo esse mundo da internet é muito afeito a simplificações, preto no branco, certo, errado, os É, extremos, os exageros, e exatamente. parto humanizado ou parto não humanizado. Não, É, assim, tem boa medicina, boa ciência, e as coisas podem se somar, né? claro, Sem dúvida. claro. Falando um pouco, Ana, sobre decisões hoje que podem afetar o futuro da saúde do seu filho. Né? Uhum, Nós trabalhamos no segmento de armazenamento célula-tronco. uhum. O que você acha disso? Olha, eu assim como uma infertileuta, né? Ou seja, eu trabalho com reprodução assistida e vejo e adoro uma tecnologia, né? Adoro, adoro. Tanto na questão da reprodução assistida como de tudo, assim, e adoro também, vejo essa questão de cálculos de risco, de medicina fetal, tal. Eu acho que a ciência ela está avançando. E assim, o armazenamento de células tronco é o que eu falo para as minhas pacientes, não tem nada de experimental, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa experimental. Uhum. Experimental, gente, é aquilo que a ciência não comprova, né? E não tem. A gente sabe que existem muitas doenças que podem ser resolvidas com o uso de células de cordão umbilical, né? E o risco de uma pessoa eventualmente ter algum problema por conta e que possa ser solucionado com uma célula de cordão, não é só para aquela
aquele bebê que tá realmente sendo submetido ao congelamento, né? Do cordão do bebê, mas ao irmão, ao pai, à mãe, porque você pode ter ali uma semelhança familiar muito grande. Então, esse risco ele não é tão pequeno, né? É um risco de pelo menos aí de 200. Você me corrija se eu estiver errada. Mas eu acho que, assim, para quem acredita e sabe da ciência, sem dúvida é uma tecnologia que veio muito acrescentar. Muito acrescentar. E isso eu vejo também na medicina reprodutiva. Então, eu acho que são, assim, apesar de vocês tratarem do pós-natal, eu acho que tem muita identidade com a medicina reprodutiva, porque é ciência pura, né, Roberto? É pura ciência, né? E eu acho que, assim, hoje você já tem, a gente já tem aplicações cientificamente comprovadas do uso de célula-tronco. Imagino daqui a 5 anos, aqui 10 anos, assim, o que a gente não vai ter de ganho, porque a ciência, ela é uma ciência que ela vai evoluindo. Então, muitas das doenças que hoje a gente não sabe a causa, a gente vai saber daqui a 10 anos. Veja, mesmo na medicina reprodutiva, em aproximadamente 15% dos casais, a gente não sabe o que é. Não significa que não tenha. Então, se hoje a gente tem uma gama de doenças que podem se beneficiar com as células-tronco, imagino que daqui a alguns anos a gente possa fazer coisas muito mais interessantes do que a gente faz atualmente. Então, essa é a minha opinião. E uma coisa muito interessante, que foi uma evolução muito bacana do nosso segmento, foi que os cientistas descobriram, todo mundo no princípio imaginava, que se achava que as células tronco do sangue do cordão ia fazer coisas absolutamente mirabolantes. Sim. Na realidade, o grosso do que a ciência descobriu foi a quantidade de outras células riquíssimas que tem dentro dessa bolsa, capaz de fazer coisas inimagináveis. Antigamente era só tratar doenças oncohematológicas, leucemia e tudo mais, e as pesquisas entraram para um caminho fascinante, né? Desde problemas neurológicos a caminhar, Diabetes. diabetes e problemas do adulto que vai viver 95, 100 anos, né? Exatamente. Problemas que não são malignos, mas são crônicos e que podem dar muito trabalho para as pessoas, né? Não só a medicina oncohematológica, mas a medicina regenerativa também, né? Eu acho que esse é um caminho aí que vem sendo demonstrado, cientificamente demonstrado, na utilização das células-tronco. Então, eu acho que tem um futuro muito promissor, mas o presente também ele é cientificamente comprovado, né? Eu costumo falar, porque às vezes as pessoas querem saber muito a opinião do médico a respeito, e eu falo, olha, gente, não é a minha opinião, né? A gente tem uma opinião, as coisas que o médico fala e que eu falo são embasamentos científicos. Eu sou uma locutora daquilo que eu estudo, né? O que a gente fala é sobre ciência, não é sobre achismo. Acho que hoje em dia não tem mais espaço para achismo nenhum. A gente não tem que achar nada, a gente tem que seguir aí o que a ciência diz. E uma pergunta que eu acho que, se eu fosse um pai ou uma mãe, eu te faria. Nossa, doutora, tem tanta empresa desse tipo por aí. Elas todas fazem mais ou menos a mesma coisa. Como é que eu escolho? O que eu devo considerar? O que é importante eu considerar? Olha, eu acho que, mesma coisa, eu acho que tanto para células-tronco como para reprodução assistida, por isso que eu te falo, a gente depende não só do médico, a gente depende também da instituição que está fazendo aquele procedimento. Então, às vezes as pessoas falam assim, como é que eu faço? Com quem que eu escolho, né, para fazer o meu tratamento de reprodução assistida? Olha, o médico ele tem uma importância muito grande, mas assim, o médico ele precisa confiar naquele laboratório, porque senão a gente, eu falo que indicar laboratório é que nem você indicar babá. Porque assim, você tem uma responsabilidade muito grande, porque aquilo que você fala, né? Às vezes o paciente, a única referência que ele tem é o médico, né? Então, acho que você tem que ver a credibilidade, tem que ver a história no mercado, né? Tem que conversar com o seu médico e saber se ele tem experiência, conhecimento. Então, eu acho que essas são as características principais, assim, confiabilidade,
credibilidade, quanto tempo que aquela empresa está no mercado, se você, se seu médico ele realmente confia no trabalho daquela empresa. Então, acho que isso que realmente é importante para a gente poder orientar os nossos pacientes. Legal. A gente tem muita felicidade de ter relações muito duradouras com parceiros incríveis como você. No fundo, nossa relação é simples, né? É uma relação baseada em respeito, em seriedade, em excelência, né? Exatamente. Não tem muita complicação. É ser sério Não. e ser Sim. muito, muito dedicado em fazer um belo trabalho, né? Não, Não sem é. dúvida. E assim, é um trabalho em conjunto, né? Porque eu falo aquilo que você tá. É o paciente, na verdade, o único, né? O único beneficiado disso tudo é o próprio paciente, né? É. Bom, vamos tentar, falta um pouquinho para a gente terminar, vamos tentar aqui responder algumas perguntas. Claro. Segundo filho, segundo filho com mais de 40 anos de idade, o que muda se eu quiser ter um segundo filho? Olha, na verdade, assim, 40 anos de idade, muitas vezes a gente pega casal falando assim, ah, eu tive o primeiro, eu não vou ter problema para ter o segundo. Mais ou menos, né? Existe a infertilidade secundária, que Uhum, ela acontece quando o casal tem o primeiro filho e depois uhum, ele acaba não conseguindo ter o segundo filho. Então, dependendo de se você teve o primeiro filho mais jovem, eventualmente, você pode ter ou não, tá, gente? Uma dificuldade para engravidar aí após os 40 anos. Então, a mensagem que eu quero deixar é que, assim, o fato de você já ter engravidado naturalmente uma vez, não é garantia que isso vai acontecer depois. Então, não deixe o tempo passar. Se você quer um segundo filho, engravide o quanto antes, né? O quanto antes para não esperar ter dificuldade aí, eventualmente, depois dos 40 anos. entendi. Qualquer mulher pode coletar e congelar óvulos? Qualquer mulher, lógico que assim, a gente precisa avaliar, né, se clinicamente ela tem alguma contraindicação, mas veja, a gente utiliza o congelamento de óvulos não só para aquelas pacientes que querem postergar a maternidade porque não desejam engravidar naquele momento, ou que eventualmente não tem um parceiro e querem preservar sua fertilidade para o futuro, mas para mulheres com câncer. Então, atualmente, a gente tem os tratamentos oncológicos, felizmente, eles são muito bons. E aquela paciente, quando ela é curada, a gente não pode esquecer que ela vai levar uma vida normal. E muitas vezes levar uma vida normal significa ela manter aquele desejo da maternidade, aquele sonho da maternidade aceso. Então, o congelamento de óvulos, a gente pode usar também para essas pacientes para que elas sejam submetidas ao tratamento de quimioterapia e radioterapia, que muitas vezes causam um prejuízo aí da fertilidade por conta das alterações dos óvulos e diminuição da reserva ovariana, e para que quando elas estejam prontas para engravidar e livres da doença, elas consigam. Entendi. Recentemente, uma boa amiga minha me procurou e que estava grávida. Eu achei, fiquei surpreso e correu tudo maravilhosamente bem. Por que eu fiquei surpreso? 49 anos, Ana. 49? 49. Teve um bebê Uau! lindo, está feliz da vida, está realizada. E todo esse tempo foi, tenho, não tenho, vou ter, não vou ter, quando eu vou ter e tudo mais. Teve, está super bem, super feliz. O que me remete a uma pergunta que surgiu aqui. Tem data limite? Então, pelo Conselho Federal de Medicina, existe uma limitação de idade, sim. Então, existem as resoluções, né, que regem aí a prática de medicina reprodutiva, e dentre essas resoluções existe um limite de idade que é 50 anos. Mas nada que a gente não possa recorrer ao Conselho Federal de Medicina e pedir uma anuência para que seja realizada aí uma transferência embrionária, uma fertilização depois dos 50 anos. Mas, categoricamente, assim, existe essa limitação do procedimento ser realizado até 50 anos de idade pelo Conselho Federal de Medicina. Sei. Uma pergunta sobre prematuridade. Tem um risco aumentado na gravidez tardia de ter bebê prematuro?
Estatisticamente, sim. Estatisticamente, sim, por conta das doenças associadas à gravidez tardia, maior prevalência, né? Mas veja, se aquela mulher, ela tá bem, se ela fez os rastreamentos das doenças que possivelmente pode afetá-la, se ela tem uma condição de saúde boa, acaba sendo minimizada essa chance de prematuridade. Mas estatisticamente existe, sim. Por isso que é importante fazer um bom pré-natal. Entendi. Aí tem algumas perguntas que talvez o pessoal tenha entrado um pouquinho mais tarde, está interessado, né? Que a gente já abordou, né? É verdade que cada vez mais as gestantes estão engravidando mais tarde? É verdade, é verdade. É verdade justamente por conta da inserção da mulher no mercado de trabalho, das expectativas profissionais, do investimento aí na carreira, nos estudos. Então, a mulher moderna, ela vem sim postergando a maternidade. Eu sempre falo que assim, a pílula anticoncepcional, ela foi um marco na vida da mulher, né? Ela proporcionou que a mulher ela escolhesse a hora de engravidar. Na minha opinião, o congelamento de óvulos, ele veio também para ser um marco na vida da mulher. Atualmente, uma mulher de 40 anos, pela sociedade, ela é vista muitas vezes como mais velha, uma mulher velha, diferentemente de um homem com Uhum. 40 anos de idade, que invariavelmente é feito, não, o cara está na flor da idade. E eu acho que isso tem muito a ver com a capacidade reprodutiva. E isso, o congelamento de óvulos, ele vem mudando. É É lógico que libertador, né? hoje, exatamente, assim, eu acho que, claro, a gente tem aí um caminho longo a percorrer, mesmo porque não é um procedimento coberto pelo plano de saúde, a gente sabe que ela ainda é custoso, né? Não é todo mundo que tem oportunidade de fazer, mas as coisas mudam, né? E eu acho que daqui a alguns anos não vai ser mais, principalmente assim com o desejo da mulher engravidar mais tarde, vai ser uma coisa que vai ser mais acessível e possível para grande parte das mulheres. Antes de fechar, uma curiosidade que a Denise está perguntando. Qual a grávida com a idade mais avançada que você Que eu já teve? tive Que você já teve? 52. Olha que legal. 52 anos, né? Mas era numa época de que a gente não tinha essa limitação da idade da resolução. Mas eu Sei. tive, foi uma gestação gemelar, de um Olha, processo de fertilização in vitro, que evoluiu super bem, os bebês não nasceram prematuro, ela não teve nenhuma complicação durante o parto, engordou super pouco na gravidez e foi ótima, foi excelente. fantástico. Eu imagino a coragem dessa pessoa, que eu tive filho aos 46 e eu fico imaginando a pessoa com 70 e tantos anos de idade ter que aturar um adolescente, dois adolescentes no caso. Nossa É Senhora, muita coragem, né? é coragem, é coragem. Mas também eu vou te falar, viu? Como eu tenho essas pacientes que têm mais idade e têm bebê, quando a gente é feita para ter filho jovem, né? Mas jovem, assim, a mulher, eu tive filho mais jovem, tive filho aos 31. E assim, é uma época que a tua carreira tá em ascensão, você tem que trabalhar pra caramba, você assim quer aproveitar um monte de coisa, né? Então, assim, acontece no meio do tumulto. Quando a mulher ela tem essa maternidade tardia, ela já chegou onde ela tem que chegar, É, entendeu? claro. Então, acho que sempre tem o outro lado, né? O lado de É. ela ter tempo mais disponível, dela conseguir se dedicar mais, né? Tudo tem os dois lados, Roberto. Acho que assim é difícil a gente medir. Que legal. Bom, chegamos a 19h55. Antes que o Instagram derrube a nossa live, eu vou passar a palavra para você dar uma palavrinha final para o pessoal. Gente, eu primeiro queria te agradecer, queria dar uma palavrinha com você, te agradecer, agradecer a Cor de Vida pela oportunidade de falar. Vocês são uma empresa fantástica, se preocupam muito com a educação continuada dos médicos, que eu acho que isso que faz o grande diferencial e da qualidade. E falando em gravidez tardia, eu queria deixar uma mensagem que, assim, eu vejo que as pacientes, elas ficam muito preocupadas. Se você teve só a opção de engravidar tardiamente,
não significa que seu bebê vai ter algum problema e também não significa que você vai ter alguma dificuldade para engravidar. Eu falo que a natureza, ela é muito sábia. E assim, a grande parte das vezes, o nosso risco relativo em relação a uma mulher mais jovem, claro que é aumentado. Mas o risco absoluto, ou seja, o risco de você ter um bebê normal, ele é muito maior do que ter um bebê com alguma alteração. Que essa é a grande preocupação das mães que engravidam tardiamente. Bom, doutora Ana Beltrame, um prazer, uma honra poder ter esse Obrigada, bate-papo. É legal, obrigada. é muito gostoso a gente ver esse mix de conteúdo qualificadíssimo numa conversa, numa pessoa humana tão bacana, tão agradável. Muito obrigado, tá? Obrigada, obrigada. Foi um prazer. Um beijo Boa a noite. todos. Quem quiser o livro, só mandar um e-mail que a gente manda o e-book. Com Tá certeza, a bom? gente te ajuda no que a gente puder. Boa noite, obrigado de novo, tá? Beijo. Tchau, tchau. Boa noite a todo Tchau, mundo. boa Tchau. noite.